esperar só entrar. Nossa, tá lento hoje. Será que é o FG que tá lento? Pronto. Bem, nós já falamos sobre o que são cianobactérias, os processos de simbiose, falamos de simbiose de ciano com ciano, de ciano com fungos. Hoje vamos falar um pouquinho de simbiose de cianobactérias com... Ui, Jesus! De cianobactéria com algas, tá? A simbiose de cianobactéria com algas é uma coisa muito engraçada, né? Assim, por que delas precisarem a cianobactéria, né? Primeira coisa, vamos definir algas, eu vou voltar a isso também depois. As algas são eucariontes que fazem fotossíntese. Por isso que cianobactéria não é alga, apesar que muitos livros, principalmente de áreas técnicas, como engenharia, farmácias, né, eles acabam atribuindo a cianobactéria o nome de algas, né, mas as cianobactérias não são algas, porque algas são eucariontes que fazem fotossíntese. Cianobactéria procarionte. Essas algas apresentam simbiose com cianobactérias e algumas outras algas, apresentam simbiose também com outras bactérias, e às vezes de forma simultânea. Os cloroplastos das algas, que é utilizado para fotossíntese, eles foram originados a partir de um processo de endossimbiose com cianobactéria. Então, no primeiro momento, a gente vai ver como esses cloroplastos foram originados, e depois a gente vai ver que, já com cloroplasto, as cianobactérias também fazem simbiose. Muitos organismos multicelulares eucariontes são beneficiados por procarionte, fotossintético ou não, tá? Então, o processo de endossimbiose com cianobactéria, que originou os cloroplastos, já era um processo de endossimbiose que existiam com outras bactérias. A cianobactéria foi mais um. Só que o eucarionte aproveitou e transformou essa cianobactéria em um cloroplasto, tá? Então, os cloroplastos, nós vamos ver um pouquinho à frente, são cianobactérias modificadas e simbiontes, tá? A primeira linhagem de eucariontes a fazer isso é a linhagem de Archaeplastida, que também é conhecida como a linhagem das plantas, né? Então, Archaeplastida, onde nós vamos encontrar todos os seus representantes fazendo fotossíntese, né? Foi a primeira linhagem a originar cloroplasto. Então, posteriormente, derivando de Archaeplastides, outros eucariontes de diferentes linhagens obtiveram esses Archaeplastides, passaram a ser simbionte, e eles transformaram eles em cloroplastos secundários ou terciários. Então, o primeiro cloroplasto ele foi originado em Archaeplastidia, que é o cloroplasto primitivo. E depois os outros grupos, as outras linhagens, vai ter um ou outro representante que faz fotossíntese, não a linhagem inteira. Dentro de eucarionte, a única linhagem que todos os seus representantes têm cloroplasto é a Archaeplastida. Os benefícios eles vão ser importantes para a sobrevivência, e a gente vai ver hoje aqui na aula quais são esses benefícios. Para falar de origem de cloroplasto, a gente não pode deixar de falar da Lynn Margulies, né? Eu adoro essa mulher, eu acho ela muito, assim, poderosa, né? Porque ela vem de uma época em que as mulheres não tinham lá muito seu valor, né? E ela criou, em 1966, o que chamamos hoje da teoria da endossimbiose ou teoria endossimbiótica. Só que, ao apresentar essa teoria,
ela foi muito menosprezada, né? O trabalho dela foi rejeitado por 15 revistas. Só chamando a atenção aqui, não dizendo que ela era melhor ou pior, o primeiro marido dela era o Carl Sagan, né? Que é aquele que faz aquelas teorias de astrobiologia, né? Que foi muito conhecido, muito famoso, e ela, na época, muito obscurecida por ele também. Então, ela foi insistindo, e a hipótese do artigo foi publicada pela comunidade científica da época, mas posteriormente, em final da década de 80, quer dizer, quase já 20 anos depois. E os cientistas renomados passaram a ignorar essa hipótese, mas essa mulher ela tinha uma coisa, ela tinha método e ela tinha convicção, ela era geneticista. Ela trabalhava naquela época, 66, e não tinha ainda a configuração de gene determinado, mas ela já associava isso a alguma tendência genética, e à medida que a ciência foi evoluindo, ela foi fazendo os testes, né, e fazendo algumas outras informações. O que diz a teoria da endossimbiose da Lynn Margulis? A teoria da endossimbiose, ela diz que os eucariontes têm duas organelas formadas pelo processo de simbiose com bactéria. Uma organela, a mitocôndria, outra organela, o cloroplasto, tá? Então, essas organelas, elas surgiram em consequência inicialmente de uma associação simbiótica que se transformou estável nesses organismos. Então, todo eucarionte tem mitocôndria. O eucarionte que não tem mitocôndria é parasita, tá? Mas nem todos vão ter cloroplastos. Apenas uma linhagem inteira, que é de Archaeoplastídea, e alguns representantes de outras linhagens, que a gente vai ver mais à frente. Mas os dois foram formados primeiro, a mitocôndria, por uma bactéria que tinha muita membrana respiratória, e o cloroplasto por uma bactéria que tinha muitas membranas fotossintéticas, tá? Então, hoje em dia, a gente confirma isso pelas ferramentas moleculares. Se eu pegar a mitocôndria e pegar o cloroplasto, os dois vão ter DNA de bactérias. Então, o DNA plastidial é um DNA que tem, dentro do cloroplasto, né? O DNA do plastídeo, do cloroplasto, ele tem sequências de cianobactéria. Tem a sequência de eucarionte também, mas tem sequência de cianobactéria. Depois a gente vai ver por quê. E, de igual modo, a mitocôndria. Então, com o advento da ferramenta molecular, aquilo, como ela é uma boa cientista da década de 60, que ela já imaginava via dos processos genéticos, ela pôde comprovar isso, né? Associado a isso, o registro de um fóssil de 1 bilhão de anos, né? Aonde essa célula protista tinha uma cianobactéria internalizada. Então, foram se unindo várias ferramentas em cima da teoria dela. A célula do eucarionte, ela foi formada a partir de uma célula de bactéria, que era um procarionte. As membranas plasmáticas de revestimento foram crescendo internamente. Algumas dessas membranas circundaram o núcleo, e aí formou a membrana nuclear. Outras membranas ficaram dentro do citoplasma, formando os retículos, endoplasmático rugoso, e aí a célula eucarionte ela estava na sua pré-formação. Para complementar essa célula, ocorreu a simbiose de uma bactéria com membranas respiratórias, né? Ela fez um processo de fagocitose, e outros eucariontes, além de fazer a fagocitose, transformar essa bactéria com membranas respiratórias na mitocôndria, também fez uma fagocitose de uma cianobactéria, tá? Então, no momento que esse eucarionte, a célula estava pronta com as mitocôndrias,
Alguns não se interessaram com a estratégia que a cianobactéria dava para eles, como os animais, os fungos, né, as amebas, etc., não desenvolveram parceria com a cianobactéria. No entanto, outros, ao incorporar essa cianobactéria, passou a conviver com ela e a transformá-la em um cloroplasto. Nós sabemos que existem organismos fotossintéticos ou não fotossintéticos que podem viver com simbiose de uma cianobactéria, mas nem todos transformaram em um cloroplasto. Então, os eucariontes autotróficos transformaram essas cianobactérias em um cloroplasto. Caso você tenha dúvida, pode interromper, tá? Então, essa é a teoria da endossimbiose, que você pode, quiser dar uma lidazinha, está no capítulo 12 do Biologia Vegetal, tá? Da origem da célula eucarionte até a origem das organelas respiratórias, como a mitocôndria, e da organela cloroplastídeo, tá? Quando a gente vê os eucariontes, o ano passado, em 2020, foi publicado online em 2019, mas a publicação efetiva saiu em 2020. O Burke, ele fez uma revisão de como estão as linhagens de eucarionte. Então, nós vamos separar aqui a linhagem de Archaeoplastídea, que é aquela em que todos os seus representantes são fotossintéticos. Nesta linhagem, a gente vai ter representantes que não transformaram a cianobactéria em cloroplasto, mas passaram a viver eternamente com ela na forma de simbiose, e outros que transformaram a cianobactéria em cloroplasto. Então, todo mundo aqui tem cloroplasto, começando das algas fotossintéticas até as árvores, né, que temos aqui. Então, todos estão em Archaeoplastídea. A partir daqui, outros organismos de diferentes linhagens de eucarionte apresentaram um ou outro representante que, ao se alimentar de Archaeoplastídea, passou a utilizar esse Archaeoplastídea como endossimbionte também. Então, nós vamos ter em 4 outras linhagens organismos que têm um ou outro representante que faz fotossíntese, a partir da aquisição de um cloroplasto por meio de simbiose de algum tipo de Archaeoplastida, tá? Mas nessas outras linhagens que estão com as setinhas em vermelho, nem todos os seus representantes fazem fotossíntese, tá? Um ou outro faz fotossíntese. Então, nós temos, além de Archaeoplastídea, temos criptista, raptista, o Tissar aqui, mas a gente com foco no SAR, depois a gente vai ver quem está aqui, tá? E nós temos um grupo que é denominado de escavata, onde nós vamos encontrar alguns representantes que fazem fotossíntese também. Só para dar um exemplo bem rápido aqui, a gente tem nos escavatas os euglenoides, no SAR, aqui a gente tem os dinoflagelados, aqui as diatomáceas e as algas pardas, né? Aqui nós vamos ter a raptófita, que é um tipo de alga verde, criptista, que é um tipo de alga amarela, e aqui os demais grupos. Mas vamos devagar. A endossimbiose e o cloroplasto. O processo de endossimbiose que originou os cloroplastos nos eucariontes, a gente configura alguns padrões de cloroplasto. Os cloroplastos primitivos são aqueles formados por cianobactérias modificadas e simbiontes. Se ela vive só na forma de simbiose e ela não foi modificada, ela não é um cloroplasto. Mas se essa cianobactéria foi modificada, e a gente vai ver as modificações, ela é um cloroplasto. Então, em Archaeoplastídea, nós vamos encontrar os cloroplastos primitivos, como eu falei. E nos outros eucariontes, nós vamos encontrar outros cloroplastos, tá? Que originaram de Archaeoplastídea. Quando se tem essa origem de organela, sempre o organismo que foi fagocitado, que passou a viver
dentro do outro, ele vai passar uma porção de DNA dele para o núcleo, e a gente volta isso mais à frente, tá? Os benefícios é muito grande com relação à sobrevivência. Imagina você não precisar mais ficar preocupado em buscar alimento, porque é simplesmente a luz solar te propicia esse alimento. Então, para esse grupo de organismos, os benefícios foram muito grandes. Em Arqueaplastídea, o processo de endossimbiose, como em outros grupos também, mas em Arqueaplastídea, consiste em que um eucarionte incorporou uma cianobactéria. Essa cianobactéria, ao ser fagocitada, passou a viver dentro desse eucarionte e, mais à frente, ela passou a sofrer processos de transformação, sequências de DNA dessa cianobactéria foi transferido para o núcleo e o resíduo de DNA da cianobactéria ficou dentro do cloroplasto. Por isso que eu falei anteriormente que o DNA plastidial, nesse grupo, é um DNA de uma cianobactéria, de parte de uma cianobactéria. Daí a gente tem a endossimbiose primária. Essa teoria da endossimbiose, que fala da origem das endossimbiose primária, nós vamos ter três eucariontes de mesma espécie, que ao incorporar essa cianobactéria, tiveram respostas diferentes. Passou a viver de forma simbionte com essa cianobactéria, e ele não vive sem ela, tá? E o outro, de mesma linhagem, ao incorporar, tomou uma outra decisão, modificou essa cianobactéria, né? E perdeu os flagelos, então ele não tem nenhum representante flagelado. E o outro, além de modificar essa cianobactéria, acrescentou um tipo a mais de pigmentos e eliminou outros pigmentos da cianobactéria. Então, as algas verdes vai ter clorofila A e clorofila B, não vai ter os outros pigmentos da cianobactéria. As algas vermelhas manteve todos os pigmentos da cianobactéria, não desenvolveu outra clorofila, mas transformou essa cianobactéria. E as glaucófitas manteve também os pigmentos da cianobactéria, mas não modificou a cianobactéria. Então, nós temos esse grupo de Arqueaplastídea sendo formado por três principais exemplos de processo de fagocitose com as suas respectivas ou não transformações. Este grupo, ele é chamado de Arqueaplastídea. Arcaios, do grego quer dizer antigo, ou seja, aqueles indivíduos que têm cloroplastos antigos. E dentro de Arqueaplastídea, a gente tem um grupo que algumas pessoas chamam de primoplanta, primo de primitivo, ou seja, plantas primitivas. E as plantas primitivas são as algas, tá? Então, nós vamos ter tudo isso. Então, lembrando que um eucarionte, uma população de eucariontes, melhor falar assim, da mesma espécie, a população, ao incorporar a cianobactéria, tiveram três respostas que a gente já viu. Só que isso a gente chama de... isso a gente chama de primoplanta, dentro de Arqueaplastídea, ou seja, nós temos a linhagem das plantas que dentro dela mesma vai originar desde as algas até as plantas. Só que outras linhagens de eucarionte passaram a incorporar representantes de Arqueaplastídea. Alguém incorporou uma alga vermelha e transformou essa alga vermelha num cloroplasto, né? Se ela era endossimbiose primária, isso aqui passou a ser endossimbiose secundária. Alguém incorporou uma alga verde, essa alga verde foi transformada em um cloroplasto. Então, ela é uma endossimbiose secundária. E a gente chega até a endossimbiose terciária. Vamos devagar, tá? Dentro de Arqueaplastídea, nós vamos ter diferentes linhagens. Quem tem clorofila A e B, o organismo ficou com uma expressão verde.
Então, eles são chamados das plantas verdes, virídia planta, dentro de Arqueaplastidea, que vai desde clorófita até as plantas superiores, né? Não gosto de usar muito esse termo, mas são as plantas mais avançadas, uma gramínea, uma árvore, etc. A linhagem vermelha ficou nas rodófitas, e glaucófita foi aquela que não transformou em cloroplasto, mas ela não vive o seu endosimbionte em tempo algum. Ela mantém isso, tá? E aí, quando que isso ocorreu? Nós já vimos que a cianobactéria, em torno de 3,5 a 3,7 bilhões de anos, que elas se desenvolveram, se originaram. Os eucariontes vão surgir em torno de 3,2, por aí, bilhões de anos, os eucariontes. Em torno de 1,8 bilhões de anos, se estima a origem das primeiras algas, as rodófitas, as clorófitas em torno de 1,4 e as algas pardas marinhas em torno de 1,2 bilhões de anos. Então, são eventos muito antigos. E a origem do processo de simbiose, eles já consideram que isso vinha ocorrendo dentro das interações biológicas como erro e acerto, tá? Eu vou dar só esse aqui foi um ex-aluno meu que fez, quando ele estava estudando material de esgoto, e aí vocês vão ver, isso ocorre hoje em dia, tá? E vocês vão poder observar, por exemplo, tem um flagelado que pegou essa alga aqui, ó, e vai retirar os cloroplastos dela todinho. E esse cloroplasto vai passando para dentro dele, tá? E aí ele vai ficar durante algum tempo fazendo fotossíntese. Ele pode aproveitar ou não esse cloroplasto, ou ele pode eliminar esse cloroplasto, porque na realidade ele estava no processo de alimentação, tá? Então é isso que ocorre quando se faz um processo de endossimbiose, por meio de alimentação. Um fitoflagelado geralmente se alimenta do outro. Então aí a gente vai ter quem se alimentou das verdes se transformou se transformou em grupos como cloraracnófita, que são organismos de endossimbiose secundária nos marinhos, e euglenófita, que são organismos de endossimbiose secundária nos ambientes de água doce e marinho. E a gente conta esse processo de simbiose a partir das membranas do cloroplasto. A gente vai ver mais à frente, tá? Então, em Arqueaplastidea, o cloroplasto tem duas membranas. Uma membrana da cianobactéria, essa membrana do eucarionte que se transformou em Arqueaplastidea. Quando é na endossimbiose secundária, aparece a terceira membrana. Então, pelo número de membrana e a constituição bioquímica da membrana, a gente vai saber a origem desse cloroplasto, tá? Depois a gente vai ter estremenófilo e alveolados também, que se originaram de endossimbiose das algas vermelhas, né? E, por fim, a gente vai ter a endossimbiose terciária, que vai estar aqui embaixo, em que um alveolado, tá? Um organismo da linhagem alveolado vai se alimentar de um estreminófilo ou de um outro alveolado fotossintético. Então, aqui nós já vamos ter 4 membranas fotossintéticas, tá? Do cloroplasto. Então, voltando aqui, endossimbiose primária, o eucarionte incorpora uma cianobactéria. Aí nós vamos ter 3 respostas ao se obter essa cianobactéria. 2 que formam cloroplasto, uma que mantém ela simbionte. Das verdes e das vermelhas, nós vamos ter outros eucariontes que, ao se alimentar delas, vai se formar outros indivíduos fotossintéticos e vai desenvolver também cloroplasto, ou da linhagem verde ou da linhagem vermelha. E, por fim, a endossimbiose terciária vem a partir da incorporação de organismos que vieram de endossimbiose secundária, a partir da linhagem vermelha. É complicado? É complicado, mas a gente tem esse esclarecimento. Então, a endossimbiose terciária
nós vamos ver que começa na linhagem vermelha, aparece mais uma clorofila, que é a C. Quem vem da linhagem vermelha desenvolve a clorofila C, e aí nós vamos vendo os indivíduos que vão desenvolver a endossimbiose terciária. Até hoje, só no grupo dos alveolados, dos dinoflagelados, é que nós vamos observar a endossimbiose terciária, tá? Aqui, só para dar um exemplo, que quando ocorre a endossimbiose, a cianobactéria que foi ingerida, ela vai se transformar em um cloroplasto, porção do DNA dessa cianobactéria é enviado para o núcleo, outra porção fica no cloroplasto, tá? E porção de DNA que estava no núcleo passa também para o cloroplasto. Na endossimbiose secundária, de igual forma, ao ser incorporado, existe uma troca no núcleo de porções de DNA do indivíduo que foi incorporado. E assim esse indivíduo se transforma num cloroplasto, tá? Então, a cianobactéria, a arqueaplastídea e outras linhagens de eucariontes fotossintéticos, ok? Aí eu falei a história das membranas, né? Então, quando a cianobactéria é transformada em cloroplasto, ela perde a parede, mas a membrana dela fica. Então, essa membrana interna do cloroplasto é da cianobactéria. A membrana externa do cloroplasto é do eucarionte que fagocitou essa cianobactéria. Vocês lá no ensino médio devem ter visto que o cloroplasto tem dupla membrana. Quais são essas duplas membranas? É uma membrana da cianobactéria e uma membrana do eucarionte, tá? Quando a gente vai observar isso, a gente pega o cloroplasto, isola, retira essa membrana e analisa, e retira a membrana externa e analisa. Aí a constituição química das duas membranas é diferente, tá? Quando se tem a endossimbiose secundária, eu vou ter a membrana interna da cianobactéria, a membrana externa do arqueaplastídea, intermediária do arqueaplastídea, e a membrana externa do eucarionte, daquela linhagem que fagocitou, ou uma cloro ou uma rodófita, tá? Então, eles vão ter 3 membranas na endossimbiose secundária. É claro que alguns desses organismos, muitas vezes, perdem essa membrana intermediária. Então, você vê na microscopia eletrônica de transmissão, num cloroplasto estabilizado, só 2 membranas, e no cloroplasto jovem, 3 membranas, tá? Então, na endossimbiose secundária, os cloroplastos têm 3 membranas. E aí a gente vai para a endossimbiose terciária, que foi algum organismo, um alveolado principalmente, que se alimentou de um indivíduo de endossimbiose secundária. Aí ele vai ter 4 membranas no cloroplasto, de fora para dentro, cianobactéria, arqueaplastídea, aqui pode ser uma diatomácea, por exemplo, tá? Estremenópila, e aqui a membrana desse indivíduo que incorporou. Então, tem 4 membranas. Num cloroplasto mais antigo, uma dessas membranas intermediárias pode se decompor, e a gente, às vezes, encontra 2 ou 3 membranas, mas no cloroplasto jovem, recém-formado, é observado as 4 membranas. Cada membrana dessa de uma constituição química diferente, tá? Cianobactéria, arqueaplastídea, estremenópila, ou outra linhagem, e a membrana do dinoflagelado que fagocitou, ok? Então, aí a gente vê o cenário dos eucariontes
começando por Arqueaplastidia ou planta, e todas as outras linhagens que fazem fotossíntese. Mas as demais linhagens, só um ou outro representante que faz fotossíntese. Em Arqueaplastidia ou planta, todas as linhagens fazem fotossíntese. Então, a gente volta aqui o conceito de algas, que são eucariontes com núcleo organizado, né? De diferentes linhagens que desenvolveram, por processo de endossimbiose, os seus cloroplastos e, consequentemente, a capacidade de fazer fotossíntese, que foi um ganho muito grande, não ter que se preocupar mais em buscar alimento, porque simplesmente a luz solar já lhe fornece um alimento associado a outras substâncias dissolvidas na água. Os cloroplastos primitivos estão em Arqueaplastidia, tá? Por processo de endossimbiose primária da cianobactéria. E aí nós vamos observar que, dependendo do tipo de organismo, o tipo de clorofila e a produção de reservas energéticas, eles são diferentes, tá? Então, algas, elas não têm tecido e também não têm embrião verdadeiro, além delas fazerem parte de diferentes linhagens de eucariontes, ok? Então, a gente tem uma diversidade morfológica muito grande, desde organismos microscópicos até organismos macroscópicos, tá? Fazendo fotossíntese. Mas todas não têm tecido, não têm embrião, né? Fazem apenas fotossíntese, e estão em diferentes linhagens de eucariontes, ok? E aí o processo de endossimbiose de cianobactérias com algas, que além dela fazer fotossíntese, algumas algas passaram também, além de ter cloroplasto, querer turbinar o seu processo nutricional. Então, eles passaram a fazer simbiose com outras cianobactérias, que eles não vão transformar, as algas não vão transformar essa cianobactéria em cloroplasto. Então, ao precisar de um complemento de energia, elas incorporam as cianobactérias e mantêm essa cianobactéria mais o seu cloroplasto dentro delas. Essa manutenção pode ser facultativa ou essa manutenção pode ser dependente a vida toda. Tá? Então, nós vamos conversar sobre esses processos. Então, essas cianobactérias que não foram transformadas em cloroplasto e que passaram a viver dentro dessas algas, elas vão fornecer principalmente compostos nitrogenados para as algas. As algas podem estar com o seu cloroplasto lá, mas estar com deficiência de composto nitrogenado que ela teria que absorver na água. Então, essas cianobactérias simbiontes vão produzir nitrogênio para essas algas, tá? Então, simbiose de algas e cianobactérias podem ser facultativa. Está faltando nitrogênio na água, ela incorpora uma cianobactéria e fica com ela. Acabou, melhorou a quantidade de nitrogênio na água, ela libera essa cianobactéria. Tá? Então, os dois, neste caso, podem sobreviver separadamente, se o processo for facultativo. Mas, em algum momento do ciclo de vida, fazem simbiose com as algas, a ciano com essas algas. Eu vou exemplificar aqui algumas delas. E outras são simbióticas verdadeiras, elas passam a conviver com essas algas e não conseguem mais sobreviver de vida livre no ambiente aquático. E toda vez que a alga se multiplica, a ciano se multiplica e é repassado para os descendentes o simbionte. Então, nós temos aqui, quando se fala de simbiose com cianobactéria e algas, fala de simbiose facultativa e de simbiose realmente efetiva, tá? E como que essa alga ela consegue captar essa cianobactéria? Ela tem uma sinalização de arábinogalactanas, né? Que são substâncias que vão ter uma afinidade pela parede das cianobactérias, né?
arabinose e galactanas, né, elas vão ter uma afinidade pela parede da cianobactéria, então essa alga aumenta a produção desta substância. Na água, ela conecta essa substância cianobactéria, que consegue migrar por adesão arabinogalactana para dentro do corpo da alga e ficar ali retida. Se ela for de simbiose verdadeira, vai ficar de eterna presa. Se ela for facultativa, quando melhorar o nitrogênio na água, essas arabinogalactanas vão ser eliminadas e essa cianobactéria ela é livre para a água, tá? Mas aquelas de simbiose verdadeira, como eu já falei, quando as algas se reproduzem na nova geração, também terão as cianobactérias que se reproduziram também ficaram nas células filhas. E aquelas que são facultativas, elas terão essa capacidade de produção de arabinogalactana no seu gene, e essas substâncias vão ser ativadas quando faltar nitrogênio na água, tá? Então, tudo é uma grande resposta genética, né, como um todo. A simbiose não é o indicativo de período evolutivo. Por que eles falam isso? Porque simplesmente são processos que foi de erro e acerto dentro do desenvolvimento da vida no processo evolutivo. Algumas se utilizaram, outras não, umas ficaram dependendo da cianobactéria, outras não, e esses processos foram ocorrendo várias vezes no percurso evolutivo. Então, vai diferenciar. Existe uma grande variedade de cianobactéria unicelular e filamentosas que ainda sequer foram identificadas. Por que sequer foram identificadas? Porque você precisa fazer um cultivo dessa alga, você precisa extrair essa cianobactéria e analisá-las pelo DNA. Só a morfologia não é suficiente para identificar essas cianobactérias simbiontes facultativas ou efetivas. A grande maioria de cianobactéria que faz simbiose com algas não são as que têm heterócitos, apesar que a gente vai ver alguns exemplos aqui de que tem heterócitos. São aquelas que fazem a fixação noturna do nitrogênio, que são colônias ou unicelulares, ou até mesmo filamentos sem heterócitos, que fazem a fixação no período noturno, que é aquela chamada fixação de nitrogênio temporal, tá? Durante o dia faz fotossíntese, à noite fixa nitrogênio. Já comentei antes que para fixar nitrogênio precisa da nitrogenase, e a nitrogenase ela é inativada pelo oxigênio, que é resíduo do processo fotossintético. Então, para a fixação do nitrogênio, é necessário pouco oxigênio, por isso que esse processo vai ocorrer no período noturno, né? Porque os indivíduos que não têm heterócito, né, só conseguem fixar nitrogênio à noite. Vamos começar com endossimbiose, falando dentro de Archaeoplastídea ou planta de Glaucófita. Alguns autores consideram essas cianobactérias simbiontes de Glaucófitas, que são chamadas de cianelas, como plastos. Outros não consideram como plasto e consideram como cianobactérias endosimbionte. O que se sabe é que a constituição das cianelas é a mesma constituição das cianobactérias. Não houve modificação. Eu tenho cromatoplasma, eu tenho centroplasma. Enquanto que nos outros, nas rodófitas e nas clorófitas, o centroplasma desapareceu, tá? E a parede celular também. Então, dependendo dos livros, vocês vão utilizar, vão encontrar essas duas informações, como um grupo que tem um endosimbionte ou um grupo que tem um cloroplasto. Então, isso ainda é bastante discutível, tá? A perda da parede celular e a manutenção do centroplasma e cromatoplasma e todos os pigmentos nós vamos observar nesse indivíduo. A única coisa que ele perdeu
foi a parede celular. A membrana ficou, mas ficou centroplasma e cromatoplasma. Então, por isso a dúvida se é um cloroplasto ou se é o endosimbionte adaptado, tá? Existe um gênero chamado Paulinella, que é um eucarionte, que ele é heterotrófico, tá? Ele é classificado tanto como heterotrófico como autotrófico. Por quê? Porque o processo de simbiose com a cianobactéria é facultativo. Ele incorpora uma cianobactéria lá de Cinecococales, né, que alguns chamam de Cinecococcus elongatus, outros dizem que está num clado de Cinecocystis prochlorococcus, tá? Mas que ainda não está identificado. Mas alguns considero como Cinecococcus elongado, tá? Que não importa qual seja as duas denominações, sabe-se que essa cianobactéria é de vida livre e que fica aprisionado aqui, fazendo fotossíntese para a Paulinella, tá? Enquanto ela precisar, depois ela vai descartar esse organismo. Quando ela não precisar mais, ela vai descartar. Então, é um processo facultativo, né? E, às vezes, se ela precisar, sei lá, por um ano, ela vai ficar por um ano com isso aqui. Se ela precisar por uma semana, ela vai ficar por uma semana. Vai depender das necessidades desse indivíduo, mas ele não é transformado num cloroplasto. Ele é simplesmente uma cianobactéria que passa uma boa parte do ciclo, muitas vezes, aprisionado e servindo como cloroplasto, fazendo fotossíntese, como resultado da fotossíntese, a produção de carboidratos, né, para esse organismo, ok? Então, aqui nós temos essa Paulinella, que hoje em dia está lá dentro de Glaucófita, tá? Como estudo. Endossimbiose primária de Archaeoplastídea, nós vamos ter as algas vermelhas, que tem uma sublinhagem. As algas vermelhas têm clorofila A, ficobilina, né? Um cromatoplasma original. E o que vai diferenciar das algas verdes, que as algas verdes desenvolveram uma clorofila B, tá? Mantém esse cromatoplasma com os tilacoides organizados, não semelhante ao cromatoplasma de uma cianobactéria, como é nas algas vermelhas, mas os tilacoides são agrupados. Então, nós vamos ter aqui, dentro de Archaeoplastídea, dois tipos de conformação de cloroplasto com bioquímicas diferenciadas. Pigmentos só é clorofila A e ficobilina nas verdes, nas vermelhas, enquanto que na verde a clorofila A, mais clorofila A e as ficobilinas foram eliminadas, tá? Então, dentro das algas verdes com clorofila A e B e sem ficobilina, nós vamos ter o filo clorófita, o filo prasinodermófita e o filo carófita, tá? Dentro de clorófita, é muito comum a gente encontrar muitas colônias ou cenóbios de clorófitas, muitas vezes agregado ou fixo a uma cianobactéria, que é pressuposto que essa cianobactéria estaria beneficiando essa clorófita, ok? Aderido de forma externa, teria uma exossimbiose, e à medida que as condições da água melhoram, essa colônia de cianobactéria ela é liberada. Tá? Da mesma forma, a gente tem aqui, no caso, uma Kirchneriella, uma colônia de algas verdes. Do lado de fora, na mucilagem, essas estruturas que estão aqui, é Pseudanabena muscicula. De igual maneira, ela faz nas algas, nas colônias de cianobactérias, de microcistes, esferocavam e outras, ficam aderidas na mucilagem, e que se considera que alguns benefícios de retransmissão de substância para as células da colônia, tá? Mas ainda é muito incipiente isso. Esse aqui é bem interessante. Na Ásia,
o pessoal, ao plantar o arroz, muitas vezes eles também plantam cara vulgaris. Por que eles plantam cara vulgaris? Porque nessa espécie de carófita, que é um tipo de alga verde, mais avançada que a clorófita, ela vai aderir no corpo dela algumas nostocanes, Calotrix, Nossic ou Anabena, que são exossimbionte dessa carófita. E à medida que ela fica aderida nessa carófita, o excesso da fixação de nitrogênio passa da água para o arroz. Tá? Então, já tem experimentos feitos em algumas plantações de arroz, que quando eles consorciam com o gênero cara, a produção aumenta muito mais do que simplesmente a cianobactéria aderida ao arroz, que vai ter a cianobactéria que está aderida ao arroz, a cianobactéria que é exossimbionte de cara, e isso vai beneficiar a produção de arroz. Então, essa cianobactéria, ela está aderida a essa cara simplesmente pelo fato de a gente ter algumas observações. Também, em clorófita, o Edogônio eogônia, que é uma clorófita filamentosa, e outras espécies de clorófita filamentosa foram registradas dentro das células vegetativas presenças de cianobactérias também, tá? Principalmente as cianobactérias unicelulares. E aí são poucos estudos feitos sobre isso, mas já se sabe que algumas espécies também estão com cianobactérias endossimbionte. Em algas marinhas, nas clorófitas marinhas, a gente observa nas clorófitas marinhas que o que ocorre, essa clorófita marinha que está aqui, ela é macroscópica, né? Ela deve ter mais ou menos a proporção de uma mão, e ela é formada por utrículos. Os utrículos vêm na parte interna, esses utrículos têm esses processos aqui, ele não tem individualização de célula, e os cloroplastos estão mais aqui na periferia, que é o que a gente vê aqui. Então, tem vários utrículos aqui, e dentro desses utrículos, existe algumas cianobactérias, tá? Oscilatoriais, que estão aqui dentro fazendo o processo de simbiose também, tá? Então, já sabe que tem, mas em clorófita é muito pouco os estudos, ok? Os utrículos estão aqui, a gente puxa cada utrículo desse, a gente só vê a periferia com a cor, e ele cresce para dentro dessa estrutura arredondada aqui, tá? Aí nós vamos para outras linhagens, Stremenópilos, alveolados, né? Começando por Stremenópilos, que é uma linhagem onde nós vamos encontrar diatomáceas, algas pardas marinhas, crisofícias, né? Esse grupo de Stremenópila, o que vai acontecer com ele? Essas classes, esses grupos que eu falei para vocês aqui agora, eles já têm cloroplastos, né? Só que algumas dessas espécies também fazem interação simbiótica com outras cianobactérias que não serão transformadas em cloroplastos, tá? Então, vamos começar por esse processo, que alguns chamam de fotossimbiose, porque o indivíduo já tem cloroplasto, mas ele vai procurar um recurso a mais de outros indivíduos que fazem fotossíntese. Isso não ocorre somente com cianobactérias. Algumas algas se utilizam também de outras algas para fazerem fotossíntese para ela, tá? Dentre essas outras linhagens, a diatomácea e os dinoflagelados é o que mais a gente tem de registro de simbiose com cianobactéria. Lembrando que o cloroplasto de diatomácea é de endossimbiose secundária, o de dinoflagelado de endossimbiose secundária ou terciária. Muitos têm cloroplasto, mas se utilizam de cianobactéria intensivamente. Então, essa fotossimbiose, que é a fotossíntese extra, que é feita por esses outros organismos que não o seu cloroplasto, né? Ela vai ser importante principalmente em ambientes marinhos. Dentro desses grupos de diatomácea e dinoflagelados, tem algumas delas, alguns representantes que são apigmentados.
ou porque perderam a capacidade de fazer fotossíntese, ou porque nunca adquiriram essa capacidade, tá? Então, eles vão capturar as cianobactérias de vida livre, tá? Essas cianobactérias, ao fazerem fotossíntese, vão fornecer carboidrato para esses hospedeiros, né? E a endossimbiose, muitas vezes, é facultativa. Outras vezes, pode ser de forma contínua, tá? Algumas podem ter perdido ou não a capacidade de fazer fotossíntese do diatomáceo dinoflagelado. Quando esses organismos se dividem vegetativamente, se a endossimbiose for contínua, ela vai ter um grande percentual de subdivisão dessa cianobactéria para ir para os novos descendentes, para as novas células filhas. E se for facultativa, vamos lembrar da arábigo-galactose, que tem afinidade pela parede da cianobactéria e favorecer com que ela fique dentro do indivíduo, tá? Começando pela diatomácea. A diatomácea é as coisas mais lindas. Ontem eu estava revendo um trabalho de diatomácea aqui com os colaboradores, aí tinha fotomicroscopia eletrônica, gente, é uma loucura, elas têm uma decoração na parede, a forma da célula é muito bonitinha, né? Então, são algas com clorofila A e clorofila C, a parede de sílica é extremamente estruturada, decorada, tem muitas decorações, a reserva de crisolaminarina. Elas podem ser unicelulares, coloniais ou filamentosas. Muitas dessas diatomáceas, no processo de simbiose com cianobactéria, que vai fazer essa simbiose, estão em ambientes marinhos, tá? Nós vemos alguns representantes de água doce, mas de forma mais intensiva em ambiente marinho. Por que ambiente marinho? Porque o ambiente marinho, o oceano aberto, ele é muito pobre em nutrientes, daí ela precisa de uma estratégia para poder sobreviver. Então, a cianobactéria que faz simbiose, elas também são muito pequenas, elas são de difícil visualização. Para estudar essas cianobactérias simbiontes em diatomácea, é preciso analisar o DNA, tá? Para poder a gente chegar à conclusão de que grupo pertence. Mas a gente já sabe, inicialmente, que muitas são cinecococales ou, então, outros organismos filamentosos curtos, né? E as nostocales, quando estão presentes nas diatomáceas, apresentam poucos heterócitos. É claro que tem um gênero ou outro que vai ter mais de um heterócito, mas geralmente um heterócito só. As diatomáceas são organismos diploide e tem um grupo de em torno de 100 espécies de diatomáceas envolvidas com cianobionte. Né? Você fala, 100 espécies é muita espécie. Não, o grupo é muito grande, tá? Mas até agora já se descobriu em torno de 100 espécies, ok? Se a gente for pensar na classificação, eu vou chamar atenção aqui para 3 grandes classes. Coicinodiscofíceas, que são as conhecidas diatomáceas cêntricas, bacilariofíceas, que são conhecidas diatomáceas penadas, e mediofíceas, que são aquelas diatomáceas intermediárias entre os dois grupos, mas com características mais próximas à coicinodiscofícea, tá? Então, quando a gente olha as diatomáceas, essas mais compridinhas são as penadas, as mais arredondadas ou triangulares são as coicinodistofíceas, tá? No mar, a disponibilidade de nitrogênio, muitas vezes, ela é muito pouca, né? Então, nós vamos observar que as cianobactérias, elas vão estar de vida livre lá, participando do processo da cadeia trófica, etc. Quando falta nitrogênio, né? O que a gente vai observar? Que as heterocitadas começam a formar heterócitos, né? E aí, por elas formarem heterócito, quando ocorrer uma queda muito intensa no CO2, elas passam a viver de forma simbionte dentro de diatomáceas. Porque aí a vida das duas consorciadas
vai ter um benefício nesse ambiente, tá? Elas começam a formar seus heterócitos e começam a observar que há necessidade de viver com essas diatomáceas. E aí vamos lembrar da arábino-galactose, né, que vai favorecer essa captura. E aí elas vão vivendo, se o ambiente continuar com essa deficiência de nitrogênio e CO2 muito intensa, elas vão vivendo de forma simbiótica. Aí, tendo uma grande falta de quase tudo, né, o que vai acontecer? Elas vão transformar-se em cistos, tá? Então, se a gente observar que as mudanças relativas às condições de nitrogênio estão no ambiente, tá? E nós vamos observar que as perdas relativas dos eucariontes, necessidade dos eucariontes, vai estimular todo esse processo de simbiose. Os gêneros de diatomácea com o cianobionte, nós vamos ver aqui, ó, o Hemiaulus no mar, né? Rhizosolenia, tá? Calotrix não, Ketóceros, né? Que são os principais genes. Quais são as cianobactérias no mar que estão fazendo simbiose? A Richellia, né? Calotrix, nome horrível esse, Crocosfera, ok? E os tricodésmos são os que estão fazendo o processo de simbiose dentro desses gêneros, esses 3 gêneros de diatomácea, Ketóceros, Rhizosolenia e Hemiaulus. O que a gente observa na maioria dos estudos é que Richellia é a mais estudada, tá? Ser mais registrada, mais observada. Então, nós vamos começar aqui, ó, com Rhizosolenia, uma diatomácea marinha, com a parede bem fina e ela é bem alongada. Então, nós vamos observar que a Richellia produz cerca de 700% mais nitrogênio necessário à sobrevida dessa diatomácea. Então, ela passa a se multiplicar dentro do corpo da diatomácea. Aqui a gente tem a ligação entre uma célula A de diatomácea com uma célula B, e as duas células, à medida que crescem, se desenvolvem, distribuem um número de cianobactéria heterocitada, que essa Richellia é heterocitada, tá? Aqui a gente tem a Rhizosolenia, com internamente as Richellias, tá? Para a gente observar. E a falta de nitrogênio da água ativa a intensificação de produção de amônia, né, por essa espécie. Geralmente, elas são muito abundantes no trópico, né, a gente vai encontrar essas espécies muito ocorrentes no trópico. E os heterócitos, muito presentes nesse grupo, né. A gente tem os ketóceros, e os ketóceros, geralmente, é exossimbiose. O ketócero é um organismo que as células estão aderidas uns aos outros. Observando a parede celular desse ketócero, a gente tem algumas cianobactérias aderidas externamente a essa parede celular, que pode ser heterocitada ou não. Aqui a gente tem um exemplo da parede do ketócero, um tricodésmo, uma cianobactéria filamentosa, tá? E aí, aderido a essa cianobactéria filamentosa, a gente vai observar um Calotrix aderido a essa cianobactéria filamentosa e também uma outra cianobactéria heterocitada não aderida a esse tricodésmo. Então, aqui a gente tem uma estratégia de quem está aderido ao ketócero, que está uma cianobactéria aderida à parede do ketócero, mas ela precisa de uma outra cianobactéria para incrementar a produção de nitrogênio também. Então, a gente tem um consórcio de cianobactéria convivendo com esse ketócero, tá? Para fornecer o nutriente necessário, o nitrogênio necessário para essa espécie de cianobactéria. O tricodésmo, a gente tem que ter algumas estimativas, né? O Hilton tem essas estimativas que em certos oceanos tropicais ele chega a produzir com esse consórcio 1/4 do nitrogênio total fixado nos oceanos, tá?
Aqui a gente tem o hemialus, né? Essa foto não está muito boa da espécie, mas a gente vai, na próxima foto vai estar melhor. Hemialus é uma média office, e nós vamos observar que dentro do indivíduo existem algumas cianobactérias que fazem o processo de fixação. Aqui a gente observa essas cianobactérias, né, que vão estar dentro do organismo, aqui, ó, de novo a Richellia, com os euterócitos, né, na extremidade, que vai estar dentro desse organismo, né, aqui, ó, também, às vezes, uma por célula, 2 por células, né, que vai estar dentro desse indivíduo. Mas precisa coletar e cultivar para evidenciar o cianobionte, senão não dá certo. Aqui o Climacodium, que é uma Frauenladianum, é um nome esquisito, e se utiliza de uma cianotécia, aqui, ó, uma cianobactéria unicelular, tá, uma Cynecococcalis, para contribuir com a fixação temporal do nitrogênio, ou seja, o nitrogênio é fixado à noite. Aqui nós vamos observar 2 gêneros, né? Streptoteca e Neostreptoteca, com uma Cynecococcalis, que ainda não foi identificada, eles só sabem que é uma cianobactéria, mas não sabem qual é o gênero, né? Que eu comentei com vocês que precisa ter alguns estudos. E aqui a gente vai, por exemplo, para água doce, né? 2 gêneros que é muito comum aqui na Epitênia e Rhopalodia, né? Que é muito comum nas nossas águas, e dentro delas a gente tem também nós vamos observar uma cianotécia, né? Um indivíduo unicelular de cianobactéria fazendo o processo de simbiose, ok? Aqui a gente tem uma Rhopalodia e uma Pinulária, as cianobactérias muito pequenininhas aqui, ó, dentro do indivíduo, aqui elas já são maiores, né? Também uma Cynecococcalis, né? Que ainda não tem nenhuma informação do estudo. Aqui eles deu um zoom nessas cianobactérias pequenininhas, né, que é para a gente ver, essa Cynecococcalis. E aqui a epitênia, também com cianobactérias internamente, tá? Endosimbionte, e só que quando essa diatomácea não consegue fixar muito nitrogênio, ela tem o estímulo dessas cianobactérias, lembra da arabinogalactose, né, de fazer com que ela possa auxiliar no processo fotossintético. Agora, o mistério, como ou quando essas cianobactérias entraram dentro dessa célula através dessa parede de sílica, né? Isso aí ninguém explica direito, né? Mas a gente pode observar que tem que ver isso. Aqui tem uma coisa muito engraçada. Por baixo aqui desse monte de diatomácea que está aqui, por baixo dele tem um filamento, tá? Por cima essa cladófora, por cima essa proliferação de diatomácea, principalmente do gênero Epitênia, e dentro da epitênia a gente vai observar a presença das cianobactérias. Então, essa diatomácea pode estar sendo beneficiada pela cianobactéria endosimbionte, mas não sabe até que ponto a alga verde, né, a Cladophora aglomerata, está sendo beneficiada de forma indireta, mas o que se sabe é que ela preenche muito de diatomácea, essa alga verde, né? Para a gente ir encerrando, vamos falar dos dinoflagelados, que são aqueles organismos que estão dentro da linhagem de alveolados, porque ele tem uns alvéolos internamente, que no caso dos dinoflagelados vai receber outro nome, mas estão dentro de alveolado. Eles têm um processo de simbiose muito intensivo, principalmente com Cynecococcalis, do gênero Cynecocystis, tá? E os dinoflagelados, eles são muito variados na sua conformação, né? Desde aqueles que têm paredes bem nítidas até aqueles que não têm paredes bem nítidas, né? Os tecados e os atecados ou nus, né?
E tem variadas origens com relação à presença ou não do seu cloroplasto, por endossimbiose secundária ou por endossimbiose terciária, né? E a concentração de pigmentos também é bastante variada, mas a clorofila A e C é predominante. Hoje ele está dentro do filo Myozoa, né? E nós temos lá os fotossintéticos dentro da classe Dinophyce. E a simbiose com Cinecococcales, ou seja, à noite é que ocorre a fixação de nitrogênio. Então, quem tem teca tem placas na superfície externa, placas celulósicas. Quem não tem teca são os nus ou a tecada, não tem essas placas de celulose, tá? Só para a gente lembrar aqui. Os dinoflagelados e os cianobiontes, eles vão apresentar um modo nutricional muito peculiar, tá? Os dinoflagelados podem ser autotróficos, podem ter os seus cloroplastos, mas também podem ter o seu simbionte para dar um incremento maior para eles. Existem alguns dinoflagelados que são mixotróficos, né, que fazem fotossíntese, ao mesmo tempo absorve por substâncias nutritivas para a sua alimentação. Existem aqueles que não têm cloroplasto, que são extremamente heterotróficos, e existem alguns que são fagotróficos ou parasitas, tá? E existem dinoflagelados que também são simbiontes, exemplo nos corais. Nos corais a gente tem dinoflagelados que vivem dentro dos quinidários, tá? Eles mesmos são simbiontes. Então, os gêneros com simbiontes mais frequentes são ornitocerco, estonês, citaristes e anfissolênia. São os que a gente tem observado maior registro em literatura, tá? Desses dinoflagelados. Então, dinoflagelado é uma complexidade muito grande das suas relações nutricionais, né? Cloroplasto por endossimbiose secundária, cloroplasto por endossimbiose terciária. Além de ter um ou outro tipo de cloroplasto, ainda tem simbionte. Tem dinoflagelado que é simbionte de outro ser, então ele é bastante complexo, tá? Então, quando a gente olha que, recentemente, muitos gêneros de cianobionte têm sido descobertos quando se estuda dinoflagelado, a mesma coisa, as águas oceânicas pobres, né, ocorre uma necessidade de se fazer um processo de simbiose com cianobactéria para ter um benefício maior e poder habitar essas águas oceânicas pobres. A hipótese que dinoflagelado procura local com baixa concentração de oxigênio, isso é interessante porque a gente sabe que essa baixa concentração de oxigênio, quando ele está com o seu simbionte, pode favorecer as condições de fixação de nitrogênio, tá? E como Cinecoccales é o principal grupo que ele faz o processo de simbiose, a fixação é noturna, tá? Porque a nitrogenase ela é inibida pelo oxigênio. Os dinoflagelados que não têm cloroplasto vão se utilizar também de cianobactérias simbiontes, tá? Outros compostos fotossintéticos que eles podem também ter por recurso extra no seu ciclo de vida e podem passar a ativar outras estratégias de vida, principalmente no oceano. Dando exemplo de anfissolênia, né, aqui está muito pequenininho, né, onde estão essas setas, o autor indica que estão os organismos, né, endosimbionte, principalmente Cinecococcus carcerários, nome horrível, né, que significa que ele está preso, e esse Cinecococcus, ele não tem mais o centroplasma, ele só tem o cromatoplasma, para fazer muita fotossíntese, e também, à noite, fazer o processo de fixação, tá? Anfissolênia e sinophysis, eles apresentam cianobionte e também eucariontes simbióticos. Além de ter cianobactérias, eles também fizeram um consórcio com outros eucariontes, com outras algas. Aqui a gente tem o trabalho do Barker, de 2014, em que eles colocam alguns dinoflagelados
com presença obrigatória de cianobactéria, tá? Vocês vão observar que ele coloca aqui, ó, uma cianobactéria que já foi registrada, né? Principalmente Trichodesmo e Nostoc, depois uma cianobactéria não identificada e aqui também não identificada, mas essas são presenças obrigatórias no gênio Triposolenia, tá? Depois Spanolodinium e depois no gênero Amphisolenia, tá? Onde ele coloca. Mas a gente observa que o dinoflagelado também pode ter simbiose com outros grupos de algas também, tá? Mas só chamando a atenção. Na Triposolenia, aqui, ó, o endosimbionte, que também não está identificado, só sabem que é uma cianobactéria, né? Que ele se desenvolve, ok? Esse aqui é muito engraçado. O Ornithocercus, ele tem aqui nessa porção superior, como se fosse uma taça, uma abertura, né? Umas estruturas, e dentro dessas estruturas uma quantidade muito grande de cianobactérias cocóides, unicelulares, né? Então, na hora que ele se divide, parte fica com a nova célula, parte fica com divide em duas partes com as novas células. Então, essa estrutura aqui radial, aqui dentro, se a gente observar, existem muitas cianobactérias, tá? Aqui já está na microscopia eletrônica, aí remove quando faz o processo, mas ele tem essa estrutura. Aqui a gente vê as cianobactérias que estão interagindo e habitando essa parte, né? Aqui, de novo, outras espécies, né, do mesmo gênero, com as cianobactérias. Aqui, ó, além de ter uma cocóide, tem uma semelhante a um Sinecococcus, tá? Também do lado de fora, diferente as cocóides mais esféricas do lado de dentro, tá? E o estonês, a mesma coisa, a quantidade muito grande de cianobactéria nessa região apical, que estruturalmente foi desenvolvido. Então, concluindo a nossa aula de hoje, a importância da simbiose de cianobactérias com eucarionte, a principal dela foi a formação de cloroplastos nas linhagens dos eucariontes fotossintéticos. Os cloroplastos primitivos estão em arqueaplastídea. Os cloroplastos não primitivos, mais derivados, vão estar em outras linhagens. Os cianobiontes não foram transformados em cloroplastos. Eles adquiriram evolutivamente afinidade por determinados grupos de algas. A presença de gene especificamente envolvido na fixação de nitrogênio e repasse para o hospedeiro. Isso tem um gene que tem essa tendência a promover esse processo de intercâmbio. Pode ocorrer endossimbiose e exobiose ou exossimbiose nas algas, com as outras algas, tá? E muitas algas, o processo de simbiose fornece uma contribuição da chamada fotossimbiose, principalmente em ambientes marinhos, onde há uma queda intensiva de nitrogênio. São águas mais pobres em nitrogênio, então o processo de algas e cianobactérias conviverem de forma dependente por uma grande parte de tempo ou por um período curto de tempo, foi uma adaptação a esse tipo de ambiente que se desenvolveu no processo reprodutivo. As questões que eu já enviei para vocês sobre essas aulas são 3 questões, tá? E aí a gente vai para vocês responderem, né? E aí a gente encerra, lembrando, diatomáceas, né, que está aqui, e dinoflagelado, que está aqui, são os que a gente tem mais intercâmbio do processo de simbiose, principalmente quando há queda de nitrogênio nas águas. Quando eles estão nas águas oceânicas mais pobres, eles desenvolvem intensivamente esse processo de simbiose. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida... Professora, eu tenho uma dúvida.